Shalom a todos, eu quero comentar um pouco sobre como enfrentar o dia mal, como enfrentar a batalha da fé, né? O islamismo tem uma doutrina muito interessante, que provavelmente o fundador dele copiou da gente, que é o jihad. O jihad, na verdade, é uma luta contra si mesmo, porque existe um infiel dentro de você. E de fato, como Paulo diz, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por quê? Porque dentro de nós existe uma inclinação para o mal, um diabo, um Satanás, que são vários. A palavra Satanás significa inimigo. Então existem vários inimigos do homem, não só aquele ser que todo mundo chama de Satanás, mas existem vários inimigos, né? E o principal deles é o quê? A carne. A carne não é somente o corpo físico, essa é uma das formas que carne quer dizer. Mas carne geralmente, principalmente quando o sentido é negativo, tem a ver com a inclinação para o mal, que a Bíblia também chama de lei do pecado. Romanos 7:25, eu dou graças ao nosso Adão Yeshua, HaMashiach, ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque com a carne sou escravo da lei do pecado, mas com a minha mente eu sou escravo da lei de Deus. Então essas duas leis estão atuando, e aquela para a qual você dá mais moral é a que vence. O altar mais adorado prevalece. E nessa guerra, nós temos que aprender a nos domar. Nós temos que aprender que nós temos o controle. Yeshua diz assim: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Quem é livre tem a decisão de permanecer livre ou de fazer algo que o leve à prisão. Mas quem está em prisão não tem mais a sua liberdade. Foi condicionado àquela situação. Como eu falei na live de domingo, existem 4 tipos de pecado: o pecado, desviar do foco; a transgressão, que é um pecado voluntário, premeditado, você pensa para fazer; a iniquidade, que é aquele pecado que você está preso a ela, é uma transgressão repetitiva, você tenta sair e não consegue; e a abominação, que são aqueles pecados que carregavam pena de morte, os quais João diz: por esse não quero que oreis. Porque se você orar, você está entrando numa batalha muito forte. E para que nós possamos vencer a transgressão e a iniquidade, nós precisamos nos preparar, porque o pecado sempre vai existir, mas você não pode ser um transgressor, você não pode ser um iníquo, muito menos abominável. Na sua batalha pela fé, a vontade de Deus deve ser em primeiro lugar. Como diz em Gálatas, capítulo 5, que diz o seguinte: sim, meus irmãos, 5:13, vocês foram chamados por Elohim para viverem na liberdade. Não deixem então que essa liberdade seja um pretexto para que a vossa natureza carnal vos leve à prática do mal. Antes, pelo contrário, que ela vos incite a trabalhar por amor em favor dos outros. Afinal, toda a lei se resume em um só mandamento: ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se pelo contrário, se andam a criticar e insultar, tenham cuidado, porque dessa maneira podem chegar a destruir totalmente a vida espiritual uns dos outros.
Eis o conselho que vos dou: andem debaixo da direção do Espírito e, dessa forma, não satisfarão aos apelos da vossa natureza pecaminosa, porque a nossa natureza humana é oposta à vida do Espírito e vice-versa. O Espírito se opõe à nossa natureza pecaminosa. Essas duas forças estão a lutar contra a outra, e por isso não fazemos o que gostaríamos. Mas se nos deixarmos guiar pelo Espírito, já não estamos sujeitos à lei. Que lei? Lei do pecado. Porque os resultados de uma vida pecaminosa que se entrega à natureza pecaminosa são bem conhecidos: a imoralidade sexual e a sensualidade, a ânsia insaciável dos prazeres carnais, também o culto a ídolos, a prática de bruxarias, inimizades, disputas, invejas, irritações, ambições egoístas, sectarismos, falsas doutrinas, críticas e ódios que trazem a morte, e o assassínio, bebedeiras e glutonarias e outras coisas semelhantes, sobre as quais já vos disse e repito, que os que as praticam e se entregam a elas nunca poderão herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito que ele produz em nós é o amor, a alegria e a paz, a paciência, a bondade, a delicadeza no trato com os outros, a fidelidade, a brandura e o domínio de si mesmo. Para aqueles que vivem dessa maneira, a lei nem sequer tem necessidade de existir. A razão é que os que pertencem ao Machia crucificaram com ele a sua velha natureza pecaminosa, com as suas paixões e os seus instintos. Portanto, se realmente vivemos sob a ação do Espírito, sigamos fielmente as suas indicações e a sua inspiração. Não sejamos egoístas nem irritemos uns aos outros. Não tenhamos inveja uns dos outros. Então, o que vai te fazer manter de pé é a sua vida com o Espírito. É a sua oração, é o seu jejum, é a sua leitura da palavra, são as suas boas ações, são os mandamentos que você guarda. Tudo isso vai gerando uma energia positiva que te faz cada vez mais vibrar, que te faz cada vez mais pensar, que te faz cada vez mais entrar na mesma frequência que o céu entra. Porque existem frequências que são densas, pesadas, e existem frequências que são sutis, leves. Por que eu não consigo atravessar a cadeira que eu estou sentado? Porque a cadeira é mais densa do que eu, e eu não consigo atravessar. Porém, se eu fosse muito sutil, eu atravessaria, que é o que acontece numa experiência fora do corpo. Seu corpo às vezes entra num nível tão sutil, seu corpo espiritual, que você consegue atravessar a parede, janela, geladeira, porta, e sente. Você sente ali cada átomo, você sente a composição dali das coisas, né? Então, como diz Efésios 6:10, por último, quero recomendar-vos que procurem fortalecer-se através da comunhão com Adonai e com a energia do seu poder. Olha só, com a energia do seu poder. Estejam equipados com todas as armas de Deus, para que possam permanecer firmes sem cair nas astutas ciladas do diabo. Então, o nosso inimigo está sempre trabalhando para que possamos cair. Ele sabe como atingir a nossa carne na hora certa, da forma certa, no momento certo. Faz todo um complô para que você caia. Mas nós devemos estar equipados com todas as armas de Elohim para que possamos permanecer firmes, sem cair. Pois, na verdade, o nosso controle não é contra seres humanos, nosso combate, perdão, mas sim contra governos e autoridades, contra ditaduras que atuam nas trevas, contra verdadeiros exércitos de espíritos do mal nos domínios celestiais. Por isso, utilizem todas as armas de Elohim para que possam resistir no dia em que algo do maligno vier à vossa vida, e para que depois de terem vencido tudo, continuem firmes. Mantenham-se, pois, firmes, cingidos com o cinturão da verdade e protegidos pelo colete da justiça de Elohim.
Que os vossos pés estejam firmados no solo do evangelho da paz. Tenham sobretudo a fé, pois é um escudo que vos protege contra as flechas incendiadas disparadas pelo maligno sobre as vossas vidas. Também vos é necessário o capacete da salvação, assim como a espada do Espírito, que é a palavra de Elohim. Orem a Deus com toda perseverança, em toda ocasião, de acordo com o Espírito Santo. Sejam vigilantes no emprego persistente desta arma da oração, apresentando também a Deus as necessidades dos outros crentes. O mesmo peço que façam por mim, para que Deus, quando fale em seu nome, me dê possibilidade de fazer ousadamente, a fim de tornar claro o sentido mais profundo do Evangelho. Então, essas armaduras que postas sobre o nosso espírito vão nos fazer batalhar em paz. E qual que é o segredo das armaduras? Orem a Deus com toda perseverança, ou seja constante. Ore ontem, hoje e amanhã. Não ore muito hoje, pouco amanhã, pouco ontem. Seja constante, seja perseverante. Yeshua diz: e pela vossa perseverança possuireis a vossa alma. Lucas 21:19. Em toda ocasião, de acordo com o Espírito Santo. Que aqui o que entra aqui? Seruf. Entra a oração em línguas de edificação pessoal. Judas fala assim, Judas 1:20: edificai, pois, a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E Paulo diz em 1 Coríntios 14, sobre orar no Espírito. Quem ora em Seruf, ora no Espírito. De fato, seu Espírito ora bem, mas a sua mente fica sem entendimento. Se a minha mente não está entendendo, não é uma língua da terra, é uma linguagem celestial. E tudo isso tem a ver também com o começo. Procurem se fortalecer através da comunhão com Adonai e com a energia do seu poder. Tem uma tradução que diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu Espírito. Para que vem essa força, esse poder? João 12: a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quando esse poder está sobre nós, nós tomamos de volta a consciência da nossa identidade. Qual que é a identidade primária do crente? Ele é filho de Deus. Sendo filho de Deus, automaticamente você é um representante de Deus, você é Deus, com D minúsculo. Eu tenho que falar, porque, Você é Deus com D minúsculo. E sendo Deus com D minúsculo, na qualidade de filho de Deus, você vai pecar? Não vai. Você vai agir com má fé? Não vai. Você vai mentir para alguém? Não vai. Por que você não vai? Porque você sabe quem você é. Eu estava tomando banho ontem e a Rua, o Espírito, estava me lembrando de tantas coisas que a palavra diz sobre nós, sobre identidade, que às vezes nós não vivemos porque nós não entendemos. Eu me lembro do meu primeiro discípulo. Ele era uma pessoa muito vergonhosa. Eu não ia numa lotérica sozinho. Ele ia no supermercado sozinho. Eu não conseguia. Não só pelas palavras que a mãe jogou sobre ele, as maldições, mas porque ele mesmo se via como ele ouvia. Até o dia que nós estávamos orando e a Arua me deu uma palavra. E ela falou para mim: diga para ele, filho, você é rei. Haja como o rei que você é. E isso trouxe uma ativação, um despertamento para ele. Ele se lembrou que ele era um rei. E aquilo não foi só uma palavra, foi uma revelação no espírito dele. Quando ele teve a revelação de que ele era um rei, destravou.
Enquanto ele ainda se via como inferior, como pequeno, como um qualquer, ele não crescia. Mas no momento em que ele percebeu que ele era rei, e ele assumiu essa posição, foi totalmente diferente. Então, da mesma forma, nós precisamos entender qual a nossa autoridade, qual o nosso poderio, quem nós somos, o que representamos, qual o nosso chamado, quais os nossos dons, quais os nossos ministérios, né? O dom ministerial, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. A maioria aqui recebeu uma oração minha, principalmente de impartição, transferência de unção. E a minha pergunta que fica é: o que você está fazendo com essa unção? Pelo menos você sabe usar? Pelo menos você sabe se carregar com esse poder? Você sabe chamar quando você precisa ou quando você quer? Então são coisas básicas, mas que você precisa da sua identidade formada. E aquilo que a Aroa estava me lembrando é que nós somos um espírito aperfeiçoado, um espírito justo e aperfeiçoado. E quando eu entendi, eu falei, meu Deus, eu sou espírito justo e aperfeiçoado. Por que que eu estou lutando para ter algo que eu já sou? E aí você transita da sua luta para a realidade de Deus. Geralmente o homem é colocado sempre em depravação total e não presta, não tem nada que o preste. Amigo, você conhece o bem e o mal. Por isso você tem inclinações para ambos, para o bem e para o mal. Quando você não conhecia o Mashiach, você até poderia fazer o bem, mas você era inclinado para o mal. Agora que você o conhece, você pode até fazer o mal, mas você é inclinado para o bem. Porque pela graça sois salvos, não é dom que venha de vós, é dom de Deus. E nós vemos claramente o quê? Que nós fomos moldados. Esse é o sentido de ser predestinado. Nós somos moldados, trabalhados para sermos a imagem de Yeshua. Yeshua é Adam Kadmon, o homem primordial, a estatura do varão perfeito. E o nosso caminho a ser trilhado, o nosso caminho de evolução, de iluminação, é sermos tal qual Ele é. É para sermos tal qual Ele é. Por quê? Porque Yahweh disse: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. E o próprio apóstolo Pedro, que é Farrachalia, repete isso: sede santos, porque eu sou santo. Então, é uma batalha contra si. Contra si. E todos os pensamentos que se levantam contra a Torá de Yahweh devem ser levados cativos a Cristo. Sempre que é cativo, levado preso. Alguém que está preso quer estar preso? Não. Mas ele tem que ser preso, ele tem que ser dominado. E como eu posso fazer isso? Me fortalecendo através da comunhão com o Senhor e com a energia do seu poder. Quanto mais tempo você passa com esse poder, mais você é transformado. Eu conheço pessoas que, ao receberem essa unção e viverem ministrando com ela, a pele começou a trocar, a pele começou a mudar, e muda mesmo, muda mesmo. O livro de Ezequiel diz que quando Yahweh encontrou Israel, a chamou de noiva e trocou o sangue dela,
trocou o DNA, trocou a alma, trocou toda a estrutura de quem ele era. Trocou completamente, mudou. Lhe deu um novo coração, um coração de carne ao invés de um coração de pedra. Lhe deu um novo espírito e ainda colocou o Espírito do Senhor em si. A redenção ela é uma obra tão grande que até hoje eu não sei explicar toda ela. São tantas coisas que a redenção fez por nós que eu não sei falar tudo, só sei agradecer. Agradecer, agradecer, agradecer. Então, o que a palavra diz que nós somos? Nós somos deuses, João 10. Espíritos aperfeiçoados, Hebreus. Nós somos feitura dele. Nós estamos assentados em regiões celestiais, Efésios 1:3. Nós somos reino e sacerdócio, Apocalipse 1. Então a pergunta que fica, nós vamos continuar vivendo como quem pratica obras que desagradam a Deus? Ou nós vamos passar a viver aquele caminho que Deus fez para nós? Há 3 coisas que nós devemos lembrar para que não pequemos. Está lá em Pirkei Avot, Ética dos Pais. Que há um olho que tudo vê, um ouvido que tudo ouve, e que todas as nossas atitudes estão registradas em um livro. Eu postei uma brincadeira no status esses dias, falando assim: você sabia que as suas conversas no WhatsApp serão lidas no juízo? Aí uma pessoa veio me perguntar: vai ser lido mesmo? Eu falei: vai, mas não por todo mundo, apenas pelo Eterno. Deixa chegar trombetas aí que você vai ver. Ela: nossa, eu tenho que me arrepender, que não sei o que. Eu falei: há um olho que tudo vê, um ouvido que tudo ouve, e todas as seus atos são registrados em um livro. E quando você traz o Espírito Santo à realidade, você passa o dia lembrando que ele está com você, que ele está falando com você, que ele está te dirigindo. Você se torna envergonhado de pecar. Você fala alguma coisa para alguém e na mesma hora bate: opa, o que eu fiz? O que eu falei? Quantas vezes eu terminei de atender alguém, um cliente da empresa, pessoa super chata, super mal educada, e querendo ou não acontece, né? Nossa, mas que desgraça, mas que cara, isso e aquilo. Aí eu: eita, me perdoa, Senhor, me perdoa. A gente tem que lembrar que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele, 1 Coríntios 6,17. Então aquilo que você está vendo, ele está vendo também. Aquilo que você está pensando, ele está ouvindo também. Por que o testemunho interior parece que você está falando consigo mesmo? Porque você e ele são um. Então, da mesma forma que você expressa a sua vontade pensando, a vontade mais pura, ele também expressa a vontade dele, colocando em você pensamentos. Quando Deus for real, quando Deus deixar de ser um ser distante, que está lá em outra galáxia, que está lá em outro mundo, que está distante, assim, uns 300 quilômetros daqui, que quem sabe Ele me ouça, quem sabe Ele esteja comigo, quem sabe Ele pensa comigo, Ele pensa em mim. Quando você tira tudo isso, você lembra: Ele está comigo, Ele está aqui dentro, Ele está me vendo, Ele está me ouvindo, e se eu orar, Ele vai se manifestar. Muda tudo. O que nós precisamos, e eu desafio a cada um de vocês, é clamar por uma parúcia. Parúcia é a palavra do grego para presença, vinda. Lembra quando fala? Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Aquela palavra tem sentido de parúcia. Então tem a ver com a presença de Yeshua nas nossas vidas. A Shekhinah. A Shekhinah. Shekhinah não é o poder. Shekhinah é o local aonde a presença está densa.
Shekhinah geralmente é onde a nuvem de glória está. E quanto mais pesada a nuvem for, mais visível Yeshua fica. Mateus 17 conta que Yeshua foi glorificado, ele assumiu a sua forma, ele assumiu o máximo que a sua Kenumá atinge, o máximo que a sua manifestação atinge de porcentagem de divindade. Quando ele atingiu o máximo, ele brilhou como o sol, apareceram as duas testemunhas ao lado dele e uma nuvem apareceu. Então, quanto mais forte a nuvem, mais visível Yeshua fica. E o meu desafio é, você que está ouvindo essa palavra de discipulado, busque ver e ouvir Yeshua. Busque orar e peça ao Eterno: eu quero ver você, eu quero te ver, eu quero sentir você, eu quero a sua visita, a sua presença. É claro que não é sempre, não é algo assim que, nossa, do dia para a noite Yeshua apareceu para mim. Não. Mas ele pode aparecer. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12. É nosso direito, como aqueles que buscam santidade, receber a presença do Senhor. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Estar é estar. E se há uma condicional para que ele esteja, ou seja, reunido em nome dele, quer dizer que se você não está reunido no nome dele, ele não está. Viu como às vezes a gente passa por esses textos e não lê direito? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então essa tem que ser a sua busca. O poder, a manifestação, porque Shaul diz que nós somos transformados, kavod lehavod, de glória em glória, de esplendor em esplendor. E aí nesse momento, a santidade deixa de ser um peso e passa a ser gostosa. Por quê? Porque você vê a manifestação do Senhor na sua vida. Porque você sabe quem você é, você sabe os direitos que você tem, você sabe os deveres que você tem. E a sua vida se torna mais gostosa. Uma vida de renúncia? Sim, mas uma vida gostosa. Foi como eu estava perguntando esses dias para o Felipe e o Natan. Perguntei assim: a gente se conhece faz 1 ano, 2 anos. Vocês têm vontade de voltar para a vida de pecado? Nossa, quase que eu falo pecado. Vocês têm vontade de voltar? Não, não tenho. Não quero viver daquele jeito. Tem vontade de viver a vida como ela era antes de vocês se libertarem? Não, nós não queremos. Eu não quero. Deus me livre. Eu não quero. Eu quero caminhar e crescer e prosseguir em conhecer ao Eterno Soberano, ao Santo Bendito seja Ele. E essa transformação, ela vem com o tempo e com a dedicação em conhecer o Senhor. Eu não quero apresentar para você uma fé que você vai mudar os seus atos. Eu não quero apresentar para você uma fé que você vai prosperar. Não, eu quero apresentar para você um amigo verdadeiro, Yahweh, e as suas inúmeras manifestações. Malach Adonai, anjo do Senhor, sua manifestação de Abba, de pai, sua manifestação de Ima, de mãe, sua manifestação de Ben, de filho. Quando Deus ele vai criar, estou repetindo de novo, porque tem a ver, ele era o tudo, mas então ele se contrai para que houvesse um espaço de nada onde ele começasse a criação. Então há uma explosão chamada de Tzimtzum, onde Deus se contrai, se expande, se contrai, se expande. Parece o átomo. Quem já viu o átomo, né? A forma como ele cresce, diminui, é parecido. E aí surgem as Gaunim, as manifestações, sendo 10 principais Sefirot, e essas Sefirot são dispostas em 3 pilares: pilar do pai, pilar da mãe, pilar do filho. Pai à esquerda, filho no meio, mãe à direita. O pai, que representa o masculino, tem a ver com a expansão, o crescimento. A mãe tem a ver com a restrição, com a regra. E o filho é o amadinho da história, claro.
Então nós temos que conhecer o Eterno como Abba, Ima, Ben. E cada uma dessas figuras vai suprir em nós uma necessidade nossa. Cada uma dessas figuras vai mudar o nosso caráter e vai ser de proveito. Nós precisamos relacionar com o Eterno e com todas, de preferência, as suas manifestações, porque elas são essenciais. Essenciais. E conforme nós prosseguimos em conhecer o Eterno, nós vamos nos conhecendo. E aquilo que nós buscávamos nos outros, nós encontramos nele. E chegou um tempo, assim, alguns anos atrás, onde eu não queria mais ter amizade com seres humanos. Por quê? Porque eu estava triste, ao mesmo tempo o Eterno também estava. Então ele me entendia e me dava um consolo. Eu estava feliz, ele também estava. Geralmente vai ser muito parecido. Ou então, às vezes, você vai sentir a dor ou a felicidade dele também. Quantas vezes eu fui orar e o Espírito Santo se manifestou triste? Estava comentando isso com o Júnior ontem. Se manifestou triste. E aquela tristeza dentro de mim, aquela angústia, parecendo depressão para pior. Eu, pai, isso é de alguém? Né? Porque nós que somos profetas, nosso corpo não é nosso. Você sente uma doença, não é sua, é de alguém. Você ora pela pessoa, é curada, e a sua some. Você sente um sentimento pesado, não é seu, é de alguém. Você ora pela pessoa, some. Né? Eu lembro de uma pessoa que estava libertando do alcoolismo. Eu, Gustavo, tomo vinho, nunca fiquei bêbado. Nem quero. Mas cerveja é algo que, se eu sentir o cheiro, eu vomito. Uma vez eu comi um frango com cerveja. E você sabe, né? Flamba durante o processo de cozimento. Ainda assim eu passei mal, muito mal mesmo. Mas essa pessoa que eu estava ligado, estava libertando do alcoolismo, eu comecei a sentir vontade de tomar cerveja. Passei na frente de um bar, eu, nossa, que delícia, vontade de entrar aqui dentro. Mas eu nunca tive isso, porque era da pessoa. Então, quando eu senti aquela tristeza, eu perguntei, Espírito Santo, de quem que é isso? E ele falou, minha. E ele me lembrou de uma pessoa que havia se apostatado, e era uma pessoa que você percebia que ela tinha uma comunhão com o Eterno muito forte. Ele pediu que eu orasse por essa pessoa, né? Nós oramos, assim, ela, infelizmente, ela não foi restaurada naquele nível. Ela está com o Eterno, assim, tá, mas não tá, mas ela não foi restaurada a ser como ela era antes. E de fato leva tempo, né? Como eu disse, você tem a sua liberdade. Às vezes você faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas quando você é preso, para você ser liberto, não é tão rápido assim não. Não é tão fácil assim. A dor de você resistir à tentação hoje é muito menor do que a dor de você tentar resistir e não conseguir amanhã. É o que a galera do NoFap chama de efeito rebote, ou efeito caçador, na verdade. Efeito caçador. Que a pessoa está ali longos períodos sem PMO, pornografia, masturbação, orgasmo. E aí quando tem uma pequena recaída, para ela sair é difícil. Muito difícil. A maioria não sai, a maioria não sai. Então que nós possamos lutar contra nós mesmos, né? Por que eu estou falando tanto de santidade esses últimos dias? Quem está me ouvindo faz muito tempo está percebendo isso. A live, no discipulado faz parte, né? Na verdade faz parte do roteiro. Mas por que eu estou falando tanto disso, estou tocando tanto nessa tecla? Porque nós vamos nos santificar e nós vamos viver coisas novas. Tem coisas novas que o Eterno está me dando para ensinar para vocês. Só que eu preciso que vocês estudem, amem e aprendam a lei de Deus, porque se vocês usarem de forma errada, vocês serão responsáveis. E eu não posso fazer nada. E eu não posso fazer nada. Uma pessoa em São Paulo que entrou numa guerra que não era para ela e ficou louca. Por quê? Porque não conhecia a Torá do Eterno, não conhecia os princípios espirituais, fez o que deu na telha, pagou caro. Vocês não. Eu quero que vocês façam tudo com consciência,
de forma a não serem amaldiçoados, porque toda ação tem uma reação. Uma vez eu fui orar para pedir o Eterno para estourar um som de um certo lugar, e ele falou assim: se você orar para estourar esse som, no dia que você precisar, o som do lugar onde você estiver não vai funcionar. E eu falei: então tá bom, não quero não. Não quero. Quanto seria? Não sei. Mas eu iria pagar aquela ação, então eu não fiz. Só que tem gente que é tão insensível que se Deus falar isso, a pessoa nem tchum, e vai porque quer. Nós temos que ter consciência dos nossos atos. Você não vai pegar essa unção e vai matar qualquer um a troco de nada, tem um motivo. Você não vai decretar alguma coisa a troco de nada, tem um motivo. Eu lembro que eu chamei o Islandro ano passado, quando o Tupirani fez aquelas declarações horríveis. Nós oramos. O cara está preso. E tantos outros que fazem a mesma coisa, mas passa direto. Mas esse foi preso. E por mim que ele pague o último cetil. Porque abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então nós sabemos que o Eterno está conosco. E nós precisamos nos santificar para que a gente entre nesse novo fluxo do profético. Nós vamos entrar em um fluxo de profético que nós vamos tocar passado e futuro. E para isso nós precisamos estar prontos. Por isso eu estou dando esse fundamento lá no comecinho. Para que quando a gente entrar, a gente saiba entrar e sair sem ser machucado, sem ser penalizado, pela graça do Eterno. E que nós possamos testemunhar Yeshua. Porque o testemunho de Yeshua é o espírito profético. O testemunho de Yeshua é o motivo de eu estar aqui discipulando, ensinando o que eu sei. Eu poderia guardar para mim e viver a minha vida e fazer um ministério poderoso, aleluia, olha lá, ele levanta a mão e cai, não sei o quê. Mas não é isso que eu quero. Quero que cada um de vocês conheçam Yeshua mil vezes mais do que eu. Muito mais profundo do que eu. Muito mais... que você tenha uma revelação muito mais intrínseca e muito maior do que a minha. Eu não quero que vocês sejam só iguais a mim, mas eu quero abrir um caminho para que vocês cresçam por si só, para que vocês andem com as próprias pernas e eu deixe de ser o paizinho que bota comida na boca e passe aquele, ó, vamos fazer tal coisa? Vai por aqui, cuidado com isso aí. Mas onde eu vou ser menos, porque a maioria das coberturas hoje é o seguinte: o cara quer você e não solta você, e se você sair ele te amaldiçoa, e quer o seu dízimo, quer a sua oferta, quer não sei o quê. E você não aprende nada, quase falando palavrão, você não aprende nada com ele. Você flui porque ele está te dando cobertura. Se você sair da cobertura dele, sua função vai embora, porque você não sabe usar. Então é isso que eu quero fazer clones, que mesmo se você sair daqui, você vai sair sabendo fazer, vai continuar no mesmo nível maior, querendo Deus, em nome de Jesus. Porque nós estamos nos preparando para viver algo novo. O Eterno já colocou no coração de muitos esse tipo de escola, esse tipo de mentoria, esse tipo de cobertura. E o que eu estou passando para vocês, vai chegar o dia que vocês vão passar para os seus discípulos. E os discípulos de vocês vão passar para os discípulos dele. E assim a restauração vai comer as heresias. Assim a restauração vai comer as heresias. Você tem que fazer discípulos de todas as nações, de todos os modos, todos os povos. Então, eu quero orar por você. Poderoso e onipotente, grande, maravilhoso, bendito seja o Eterno, nosso Deus, o Rei do Universo, que nos santificou e nos ordenou que te servíssemos. É para isso que estamos aqui. Nós queremos te servir, queremos te adorar, te engrandecer e te pedir que a tua santidade venha sobre nós. Coloque em nós a nossa identidade, Eterno, que nós possamos saber quem nós somos em ti. Que cada um que está ouvindo receba uma porção do espírito de profecia,
para poder entender aquilo que o Senhor tem para cada um, para poder entender qual a sua direção, qual a sua vontade para esses dias. Nós queremos entrar debaixo da sua nuvem, como o povo no deserto entrou. Nós queremos viver totalmente dependentes do teu Espírito, para que nós não demos lugar à carne. Porque nós sabemos, Pai, que quanto mais sensíveis ao teu Espírito, mais a nossa carne está sendo mortificada. E é isso que nós queremos esses dias. B'Shem Yeshua HaMashiach, com toda a nossa emuná. Amém e amém.